Discussão única do processo 203/2015, projeto de lei que altera o artigo 4º da lei número 3.398, de 8 de setembro de 93, que dispõe sobre a autorização de uso e de administração de áreas e bens públicos sobre a forma de adoção por empresas ou entidades do setor privado para nele incluir as áreas de preservação permanente. Autoria, vereador Maurício Raca. O processo está em discussão. Eu só vou fazer um comentário. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem, esse projeto, para quem não teve oportunidade de assistir a semana passada, que eu adiei para essa sessão, porque houve uma emenda. Mas esse projeto, ele fala sobre adoção. Existe um projeto já que permite adoção de praças para pessoas que querem adotar, e ela faria a manutenção dessa praça, passaria a ficar por conta dela, e ela poderia colocar uma pequena placa dizendo que aquela praça foi adotada por tal pessoa, ou tal entidade, ou tal empresa, ou firma, e ela faz a manutenção. Como é aquela praça em frente à padaria X-Pita, que o Novo Tempo é que fez a adoção da praça e tem uma placa lá. E eles é que fazem a manutenção. E a praça fica por conta realmente deles, e é uma praça bonita, muito bem cuidada, parabéns pelo trabalho do Novo Tempo. E eu acrescentei então nessa lei, o que tinha-se muita dúvida seria áreas de APP, áreas de preservação ambiental. Por exemplo, o nosso Rio Paraíba, eu até mostrei o vídeo a semana passada, e todos nós aqui temos conhecimento do horror que é o Rio Paraíba, que poderia, sem dúvida, ser um cartão postal nosso. Ser um cartão postal, como é aqui a pequena Guararema, que fez lá, da margem do rio, da orla do rio, fez um trabalho excelente, fez um trabalho bonito, que hoje muitas famílias vão lá por lazer, vão passear, porque lá dá condições realmente de ir lá com a sua família. Diferentemente da nossa cidade de Jacareí. Jacareí não tem como as famílias caminharem, passearem pela orla do nosso rio, pelas próprias condições que hoje estão lá. E pode ser feito sim, através de uma adoção de empresas. E a ideia qual que seria? A prefeitura faz um projeto de revitalização de toda a extensão da orla, e que pode ser até dividido em 2 ou 3 empresas e executar o projeto. E naquele trecho onde aquela empresa ficou responsável, ela coloca então uma placa dela dizendo: eu estou aqui colaborando com a minha cidade. Seria esta a intenção. E existia uma emenda que não poderia colocar placas de publicidade. Aí ficava ruim, porque eu acredito que tem que ser até de estímulo para quem está ajudando, colaborando com a cidade. Quem quer fazer a divulgação, que seja permitido. Vou colocar uma placa. A Fibria, por exemplo, é uma fábrica que cuida muito da área do meio ambiente, e que talvez ela queira também participar desse projeto, e seria então legítimo colocar uma placa Fibria naquele trecho onde ela vai participar então da revitalização. Então, esse projeto vai permitir então que ou o secretário de Indústria e Comércio, eu mesmo já conversei com alguns empresários, e empresários têm interesse em participar do projeto de revitalização da margem do rio, tem interesse. Então isso é muito legal.
Agora, se o secretário de Indústria e Comércio for muito difícil para ele, não tem problema, eu começo, só que seria da alçada dele, não é? Mas eu começo a apresentar então a ele alguns nomes de empresários que têm interesse em participar dessa revitalização, que o projeto vai ser feito pela prefeitura e que daqui, de repente, nós vamos conseguir executar esse projeto e a nossa cidade vai ter o nosso cartão postal. Isso vai ser fantástico, com certeza vai estimular a autoestima do nosso povo de Jacareí, que todos olham para esse rio e dá uma tristeza muito grande. A partir desse projeto, vai ser permitido, então, fazer um trabalho bonito em nossa cidade. E eu quero agradecer ao presidente Arildo, o qual existia a emenda de não colocar a placa de publicidade. Conversei com ele, ele entendeu como os demais vereadores da situação e retiraram a emenda no sentido de poder, então, a fábrica, o empresário que quiser participar do projeto de revitalização, poder colocar a sua placa, a sua identificação no sentido de mostrar, estou participando da minha cidade. Isso é bacana, não é? Obrigado, então, em nome dos outros vereadores, né, um cumprimento no seu nome a todos os vereadores. Presidente, muito obrigado. Senhor presidente, nobres pares, público presente aqui na galeria, gostaria de cumprimentar aqui o Jorjão, lá do Parque Califórnia, e também funcionários presentes e a todos que nos assistem, bom dia. Eu só queria dizer o seguinte, esse projeto, na verdade, a gente pode falar que não chove nem molha, ou nem cheira nem fede. Pelo seguinte, esse projeto de lei, ele fere o novo Código Florestal. E outra, quem realmente é responsável pelo Rio Paraíba, lembrando a todos que o Rio Paraíba é um rio nacional, ele é um federal, porque passa em 3 estados, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Então, a competência é da ANA, Agência Nacional de Água. Ela está sob gestão do DAE, em São Paulo. Departamento de Água de Energia, no caso, o DAE. Então, esse projeto, eu falo para vocês, eu acho que é chovendo molhado. A prefeitura, tá, Maurício, não é competente para fazer esse serviço. Ele não pode autorizar, não é ela. Quem realmente é responsável é a ANA, Agência Nacional de Água. É um rio federal. Então, quer dizer, não cabe à prefeitura fazer isso. Eu sei que eu também gostaria de ver a orla do Paraíba bonito. Eu até fiz um ofício ao seu prefeito, sugerindo que fosse feita a limpeza. Mas foi nos dito que é esfera federal. O DAE poderia estar autorizando. E a prefeitura podia fazer o projeto. Isso ela pode fazer. Mas ela precisa de uma autorização da ANA. E precisa também tirar as licenças na CETESB, precisa tirar a licença no DAE e assim por diante. Então, eu vejo que esse projeto realmente talvez tenha uma boa intenção, mas não compete ao município legislar em cima disso. E outra, eu estarei me abstendo nessa votação. Por quê? Primeiro que eu tive um problema político. E se eu estar votando sim ou não, vão achar que é perseguição. Então, eu prefiro me abster nesse projeto, no caso.
Bom dia, senhor presidente, vereadoras e vereadores. Quero cumprimentar aqui os funcionários dessa casa, cumprimentar a todos em nome do Edson, que se encontra aqui nas galerias. Muito obrigado pela presença de vocês, internautas, telespectadores. Eu quero iniciar contribuindo com a discussão desse projeto, Edgar, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Senhoria. Eu acho que a questão política não deve ser colocada na discussão de um projeto dessa magnitude. Eu respeito, mas eu não concordo, porque eu acho que nós temos que ter uma posição, porque é algo que vai interferir na cidade. Por mais que A, B ou C se sinta melindrado, a gente não pode tomar uma postura, sabe, porque fulano vai ficar magoado comigo. Eu acho que a gente tem que colocar, Vossa Senhoria colocou com muita propriedade, conhece demais o assunto. Vocês podem estar brigando, as questões partidárias têm que ficar fora dessa discussão. Me dá uma parte? Lógico, pois não. Então, eu vou retificar e não estarei mais abstendo. Eu vou estar votando sim ou não. Ok. Tá bom? Obrigado. Acho muito legal, porque Vossa Senhoria tem propriedade para falar sobre o tema. Tem propriedade. Me atendo agora com relação ao projeto. Eu vejo que nós não podemos tratar os casos específicos, como é o caso das margens do Rio Paraíba do Sul. Porque quando se fala de área de preservação permanente, numa cidade do tamanho de Jacareí, com 464 km² de extensão, logicamente tem outras áreas, APPs, que são de responsabilidade do município. Então nós não podemos tirar a possibilidade de uma aprovação, de uma adoção de uma área, Maurício. No entanto, por mais que o mérito seja louvável, eu tenho uma dúvida séria no que diz respeito à legalidade. Tenho sim, por causa do novo Código Florestal, pelas questões ambientais e da finalidade daquelas áreas, que ela não tem uma finalidade lucrativa, não tem uma finalidade publicitária. Então eu tenho uma certa dúvida e quero me manifestar favorável nesse momento, mas aguardar uma decisão, um parecer do jurídico da prefeitura, porque aí, se esse processo voltar para cá, aí sim nós teremos simplesmente que nos direcionarmos na legalidade. Aí não tem alternativa, você sabe. Mas o mérito é bom. Eu vi o Jorge, outras pessoas aqui do Califórnia, eu que sou morador daquela região, talvez lá, que hoje está sob a competência do município, seja uma alternativa. Se alguém quiser nos ajudar, pode ser uma boa saída. Mas eu quero corrigir, com todo o respeito também que eu tenho pelo vereador Maurício, que esse projeto não é a salvação da lavoura, que esse projeto que vai resolver todos os problemas de APP que nós temos, não é isso. O tema é complexo. Nós tivemos várias pessoas que residiam em área de preservação permanente, que foram retiradas, colocadas numa habitação digna. Isso aconteceu na atual gestão. Eu citei aqui o Conquista. Nós temos outras pessoas de diversos bairros que estavam numa área de responsabilidade do município, que tiveram que sair, mas são áreas que não têm interesse de um particular em adotar. A gente já sabe. Ou seja, estou colocando dessa forma porque dá a impressão que alguém que está numa área de preservação permanente, com esse projeto, o problema dela vai ser resolvido. A questão habitacional vai ser resolvida, saneamento básico vai ser resolvido. Não é isso que está colocado nesse projeto. Esse projeto é muito simples. Tem uma área que há a possibilidade de uma visibilidade do particular, através de uma placa publicitária, o município autoriza, dentro da sua esfera de competência, aí sim, mas é uma parcela pequena, já excluindo, né, Edgar, as margens do Rio Paraíba do Sul, que, como muito bem foi falado, é competência nacional. Um rio que corta os 3 estados
Rio, São Paulo e Minas Gerais. Então, eu espero que todos tenham maturidade, discernimento para votar no projeto que vai interferir em várias áreas do município de Jacareí. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara. Bom, eu também gostaria de contribuir aí minha opinião com relação a esse projeto de lei. Até vejo que a intenção é positiva do vereador, no sentido de que, através, né, desse projeto de lei, algumas áreas da cidade pudessem ser melhor utilizadas ou recuperadas ou embelezadas. Porém, eu tenho a mesma preocupação externada pelo vereador Edgar, a gente já tinha conversado isso na sessão passada. Primeiro, a questão legal, né? A Constituição Federal, ela define quem cuida de cada área. E como o Rio Paraíba, ele atravessa diversos estados, ele é considerado um rio federal. Então, existe uma incompetência, inclusive legislativa, de regulamentar a área federal. Então, o primeiro ponto seria esse. O segundo ponto é como a prefeitura pode gerir a adoção de uma área que não é dela. Então, sou favorável a que sejam feitas obras na orla do nosso Rio Paraíba, para que isso seja, de fato, explorado, a capacidade turística da nossa cidade. Penso que, infelizmente, isso poderia ter acontecido se a prefeitura tivesse feito um projeto, levado esse projeto para ser aprovado junto à Agência Nacional de Águas, levado esse projeto para ser aprovado junto à CETESB, todos os órgãos de preservação ambiental, como foi citado aqui, fez a cidade de Guararema, lá no Paudalho, que é um mirante muito bonito e que Jacareí tem condição de ter algo parecido ou muito melhor, porque a gente tem muito mais área aqui disponível para isso. Porém, isso não aconteceu não por falta de uma lei que possibilite a adoção. Isso aconteceu por falta de iniciativa do Poder Executivo de fazer esse projeto. Inclusive, eu tenho informação que o arquiteto, não vou lembrar o nome dele agora, o arquiteto Ronaldo, que trabalhou na prefeitura, já fez esse projeto todo de construção, urbanização da orla do Rio Paraíba. Esse arquiteto hoje é concursado da Prefeitura de São José, nem trabalha mais aqui, mas um arquiteto próprio da Prefeitura já desenhou tudo isso. O que não aconteceu foi competência administrativa para executar essa obra, buscar recurso e fazer como tantas outras obras na cidade de Jacareí. Então, entendo a intenção do vereador, mas enquanto legislador, eu tenho a total e clara ciência que a aprovação desse projeto de lei, além, ao meu ver, de ser inconstitucional, porque o município não pode legislar sobre a área federal, ele não vai resolver esse problema, porque não é isso que vai fazer com que se desenvolva esse projeto, porque esse projeto depende de iniciativa exclusiva da prefeitura, que é a gestora da obra, em levar esse projeto para aprovar nos órgãos ambientais e, após a aprovação desse projeto nos órgãos ambientais, daí sim procurar parceria público-privada para executar a obra ou não. E a parceria público-privada, inclusive, já existe lei federal regulamentando. Então, não há nessa iniciativa nada que vai gerar, de fato, uma mudança na situação atual. A situação atual da nossa orla, das áreas de preservação ambiental, devem ser alteradas por projetos aprovados pela Prefeitura e que pode executar isso ou com recursos próprios ou com recursos através de parceria público-privada, que já existe lei federal regulamentando essa iniciativa. Então, não é uma lei municipal dizendo, agora pode utilizar essa área mediante uma placa que vai resolver o problema, porque, volto a dizer, nós não temos competência legislativa para tratar sobre isso. A área de preservação permanente é uma matéria federal e não uma matéria municipal. Então, é importante ter esse discernimento jurídico, em que pese aí
a boa intenção do vereador, mas que nós sabemos e temos que ser responsáveis que isso nunca nem sairá do papel, né? Porque certamente não terá prosperidade jurídica esse projeto de lei, porque desrespeita os limites impostos pela Constituição. Mas volto a dizer, reforço a minha defesa de que as orlas do Rio Paraíba da nossa cidade deve ser totalmente remodelada, urbanizada, para que possa ser um local de lazer para a população, e a prefeitura tem condição de fazer isso, não só porque nós temos orçamento para isso, mas também, ao fazer as devidas aprovações de um projeto do executivo, junto aos órgãos federais de controle ambiental, pode também procurar parceria público-privada e não depende dessa iniciativa para fazer isso, porque já existe uma lei que assim regulamenta, ok? Então, externo aqui meu voto contrário por conta dessas diferenças e dessas incoerências jurídicas e legais que o projeto de lei traz. O processo continua em discussão. Eu quero, nesse momento, cumprimentar nossos queridos telespectadores, internautas, mais uma vez ligado, assistindo mais essa sessão ordinária. Eu quero dizer aos vereadores e telespectadores que, na verdade, essa lei, esse projeto de lei do vereador Maurício Raca, na verdade, ele vem contemplar uma lei já existente em nossa cidade, que é a Lei 3.398, e que, no seu artigo 6º, ele acrescenta as seguintes palavras: e as áreas de preservação permanente, conforme definidos em legislação própria. Então, na verdade, nós já temos algumas leis aqui em Jacareí, uma que concede aos munícipes, às empresas privadas, a adotar as praças e jardins, né? Mas também, ela também, na forma de adoção, ela permite às empresas também, que quiserem, adotarem as ruas sem saídas, aonde o final delas são áreas públicas. E aí, eu aproveito para falar um pouquinho sobre isso, o seguinte: as ruas hoje em Jacareí são áreas vicinais, ou melhor, são áreas, são ruas sem saídas, que saem das coletoras, sabe? Saem das coletoras e são ruas sem saídas. Essas ruas sem saídas, que é praticamente a balão de retorno, às vezes não é balão de retorno, elas são áreas públicas, áreas de lazer, área verde ou áreas institucionais. E hoje, essas áreas, se você quer saber, elas são causadoras de muitos assaltos, tá? Por quê? Porque o final dessas ruas, elas ficam escuras, cheia de matos, esconderijo de ladrões, bandidos. E eu digo isso porque, lá no Alto Santana 2, semana passada aconteceu um assalto lá, em uma residência, fruto de pessoas que saíram dessas áreas, você entendeu como é que é? E assaltaram lá uma senhora, uma família. Então, eu acho que, no teu caso, por exemplo, são as APPs, as áreas de preservação permanente, que é das águas correntes, nascentes e as dormentes.
A Lei 6766, que é a Lei do Loteamento, que está na Lei do Solo, ela é bem clara quando ela fala assim: fica os municípios responsáveis pelas medidas, através de leis, o respeito pelas margens dos rios, das nascentes, das correntes dos dormentes. Então, pode ser 15 metros para fins de loteamentos. Pode ser 30, 45, 50, 100, de acordo com a largura dos rios. Isso é a lei do meio ambiente. Mas a lei dos loteamentos, a lei da regulação do urbanística da cidade, ela diz que o município pode estabelecer 15 metros dos rios para fazer loteamentos. É uma lei federal. Então, eu acho que essa ideia sua, eu acho que ela não depende de legislação federal, autorização federal, como falaram aqui agora há pouco, o DAE e outras coisas mais, mas sim do município, para que essas margens, realmente elas ficam recuperadas, elas ficam, assim, mais cuidadas, na verdade, até para dar mais segurança aos moradores que moram nas margens dessas águas correntes, nascentes e dormentes. Você entendeu como é que é? Então, eu acho que a sua intenção, ela reforça uma lei vigente no município, que é o artigo 1º da lei que cita no seu projeto, que é o seguinte: o Poder Executivo poderá, atendendo o interesse público, independentemente de procedimento estatutário, autorizar o uso e a dominação sob a forma de adoção de áreas de bens públicos por empresas ou entidades do setor privado, para fim de urbanização, melhorias urbanas, preservação e conservação, respeitadas as diretrizes que foram fixadas pela administração municipal. Então, eu acho que, se nós aprovarmos essa lei hoje, nós estamos dando oportunidade que essas margens, elas ficam cuidadas e até elas ficam até mais proibidas, de forma explícitas, àqueles que costumam jogar lixos às margens dos rios, das nascentes, das águas correntes e dormentes. Porque hoje, você sabe, qualquer canto hoje na cidade é ponto de lixo, sabe, de lixão. Você entendeu como é que é? Onde a pessoa joga lixo para tudo quanto é lado. E se ali tiver uma empresa privada tomando conta daquilo, responsável, aí vai evitar esse tipo de procedimento. Você entendeu como é que é? E tem, só para terminar, tem várias comunidades por aí, trabalhando, fazendo abaixo-assinados, para que eles tomam conta dos sinais das ruas sem saída, até para fazer cercar, para evitar o acesso de pessoas que vêm do meio do mato, para poder ter acesso a essa rua sem saída. Então, o seu projeto, ele vem, eu acho que numa hora certa, que nós estamos vivendo, você entendeu? E dando a oportunidade que essas margens desses rios, né, realmente ficam bem mais cuidados e dando até mais segurança aos moradores que moram próximo a essas regiões. Parabéns. O projeto continua em discussão. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres vereadores e vereadoras. Maurício, público presente aqui na galeria também, né? Muito bom ter gente aqui, né, dando essa força, acompanhando os trabalhos do vereador aqui, porque não é fácil, não. Maurício, é o seguinte, Maurício,
Eu sei o que você, de repente, está pensando nesse momento aí, né, com a sua cabeça. A gente já conversou um pouco. O que acontece? Só para voltar lá atrás, Maurício, tá, em 2015, né, eu fiz aqui também um projeto de lei que estabeleceria a implantação do programa de horta comunitária no município de Jacareí, que também tem a ver com meio ambiente, aquela coisa toda. Mas esse projeto, um projeto bonito, que é onde os terrenos que estivessem largados aí na cidade, né, o proprietário do terreno, ele criaria uma horta comunitária e receberia incentivos, enfim, da prefeitura, mas, infelizmente, essa casa aqui reprovou, né, esse projeto tão bonito. Agora, a questão do projeto do Maurício, né, de autoria do Maurício Raca. Dentro da sua fala, me permite uma parte. Vai lá. Eu estava falando com o seu assessor aqui, o Cobra, agora mesmo. Esse projeto é lamentável, né, que não foi passado, né, o seu. Horta comunitária é muito importante e aproveita as áreas brutas aí que estão largadas com mato, enfim. Mas nessa área, por exemplo, da margem do rio, da orla, porque dentro do projeto de revitalização, pode destinar algumas partes para a horta comunitária também. O importante é ficar bonito, o importante é tirar o mato e ter pessoas que vão cuidar disso. Isso é importante, não é? Com certeza, Obrigado. Maurício. E eu quero também aqui deixar registrado que esse projeto que o vereador Maurício Raca está colocando aqui, para cuidar das margens do Rio Paraíba, foi aprovado pelo jurídico aqui da casa. O jurídico da casa aprovou o projeto. Enfim, aonde eu quero chegar? Nós sabemos que tem muitos movimentos hoje que a própria comunidade vai na margem do rio para limpar a margem do rio. Por quê? Porque, infelizmente, a administração, no caso aqui em Jacareí, não cuida da margem do rio. Não cuida. A margem do Rio Paraíba está largada. Agora, o que deixa a gente surpreso, tá, é o quê? É que quando, por exemplo, fizeram uma intervenção no Rio Paraíba, por conta da falta de água, jogaram pedras lá, jogaram pedras enormes, acabaram com a fauna, com a flora, ninho de pássaro, árvore, arrebentaram ali na Major Acácio, colocaram 2 milhões de pedra ali, Maurício, 2 milhões de reais de pedra. Está entendendo? Não é quase 2 milhões e meio, é isso? Quase 2 milhões e meio. Agora perceba o seguinte, um projeto desse daqui, tá? Que é lógico, tudo bem que as áreas da APP, que é a área protegida para preservação ambiental e tal, enfim, qual a diferença? Poder colocar uma placa divulgando quem é que adotou e não colocar a placa, né, de quem adotou. Quer dizer, todo aqui o entrave na discussão está com relação à placa. Se a pessoa já tirou? Já tirou. Tirou a placa. Então aí, ó, está entendendo? Então se pode colocar a placa da pessoa que adota a margem do Rio Paraíba. Vamos em frente, gente. Vamos cuidar da margem do Rio Paraíba. O prefeito não está fazendo o seu dever de casa. Se a gente for aqui na prainha, tá, tanto na ponte de baixo quanto na ponte de cima, tá, a ponte São João, a ponte que faz a ligação do Jardim Flórida, é uma vergonha. Ali virou uma cracolândia naquele centro comunitário ali, porque nem a capina a prefeitura oferece na margem, na orla do rio. Aí fica esse jogo de empurra. Não, porque não é competência da prefeitura. Espera lá, e Guararema? Como o nobre vereador Maurício mostrou aqui, Guararema está lá, às margens do Rio Paraíba, toda revitalizada, traz uma economia forte para dentro do município. Então eu não entendo, quer dizer, não pode cuidar da margem do Rio Paraíba, quer dizer, não pode ser adotada, mas pode jogar colchão, né? Pode jogar animal morto, pode jogar saco de lixo. Poxa, gente, vão ter um mínimo de sensibilidade. Ah, não, mas vão reprovar lá em cima. Que história lá em cima, que reprove lá em cima. Aqui a gente aprova. Fernando, você falou ainda há pouco, mais uma situação que é interessante, com o projeto de revitalização pronto,
bonito, um cartão postal, famílias vão frequentar. E quando se trata de família, de pessoas frequentando, aquelas pessoas que você acabou de falar de Cracolândia, que virou lá, essas pessoas vão ser afugentadas pela boa frequência de familiares lá, não é verdade? Não tem nem dúvida, Maurício, mas você sabe, meu querido, que esse governo, infelizmente, ele não está preocupado com as famílias. Não está preocupado. Não está preocupado com a família. Se não está preocupado com a família, você imagina que preocupação que eles vão ter com a orla do Rio Paraíba. É incrível a forma que está aquilo ali. Aquilo ali, por exemplo, poderia ter ali, vamos dizer, um deck bonito, né? Poderia ter ali uma concentração de pessoas usando caiaque. Poderia ter ali uma concentração de pessoas, quem sabe, trazendo os seus jet skis para andar lá. Tá? Fomentar campeonato, fomentar o quê? Movimentos que tragam coisas boas para o município. Então, a prerrogativa é o quê? O jurídico da casa aprovou o projeto, então o projeto tem condição, sim, de encaminhar em frente. Ah, mas vai barrar lá na frente, ah, mas é inconstitucional. Não, pera lá, gente. Nós estamos aqui para a gente fazer o nosso dever de casa. Se o jurídico da casa aprovou, peraí, então eu vou contra o jurídico da casa? Eu não fui contra o jurídico da casa nem quando reprovou o meu projeto de horta comunitária, que eu achei um absurdo, porque na ocasião, a gente sabe, né, Valmir? Você está aqui na oposição, quantas das vezes passaram com rolo compressor em cima de nós aqui, não aprovam os nossos projetos, por quê? Por causa de a gente ser oposição. Então, eu quero deixar aqui o registro que a orla do Rio Paraíba merece sim, merece carinho, merece amor, merece respeito, porque isso vai contribuir com as famílias. O processo continua em discussão. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, internautas, telespectadores da TV Câmara, bom dia a todos. Eu acho que esse projeto, a intenção dele é bastante válida, é importante, acho que a preocupação do vereador é bastante essencial, mas eu tenho aqui uma certa dúvida quanto à legalidade desse projeto, até porque na explicação do jurídico dessa casa, tem uma frase aqui que ele dá o parecer favorável, mas deixa aí uma certa dúvida quanto à legalidade desse projeto ser aprovado. Eu vou ler aqui essa frase, que foi uma das frases do parecer do jurídico. As áreas de preservação permanente, APPs, são áreas naturais intocáveis, com rígidos limites de exploração, ou seja, não é permitida a exploração econômica direta. Então, a gente fica com uma certa dúvida, a intenção do projeto é muito importante, acho que é legal, e até porque hoje nós temos as reuniões que acontecem com vários prefeitos aqui da nossa região, que é o Comitê de Bacias, que também, com certeza, é levantada essa discussão sobre essa questão, que é uma questão discutida muito e muito ampla, sobre as margens do nosso Rio Paraíba, que ele atravessa não só Jacareí, mas atravessa vários municípios aqui da nossa região do Vale do Paraíba, como também pegam a parte de Minas, Rio de Janeiro. Então, a gente fica aí com uma dúvida sobre essa questão. Uma outra dúvida, uma outra questão também que a gente coloca aqui, a intenção é válida, mas ela vai se esbarrar
no novo Código de Reflorestamento, que eu vou ler aqui o artigo 1º. Esse código ele foi a Lei 12.727, de 17 de outubro de 2012. E o primeiro artigo dessa lei, ele é bastante claro. E está dessa forma para que você que está nos acompanhando entenda um pouquinho sobre isso. Esta lei estabelece normas e áreas sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal. Então, eu tenho um pouco de dúvida sobre essa questão. Eu acho que a questão de aprovar ou não aprovar, eu acho que essa casa ela é soberana quanto ao levantamento dessa questão e de projetos importantes, mas a gente fica aí com uma certa dúvida que ela vai estar se esbarrando aí no novo Código de Reflorestamento do país. E o rio também, como já foi citado por outros vereadores, ele não é simplesmente uma questão do município, ele é uma questão abrangente do Estado e da União. E a lei maior que prevalece, com certeza, é a lei federal, é a lei que rege sobre esse tipo de questão. Então, eu fico com essa dúvida, é bastante importante, Maurício, acho que a intenção é propícia, é legal, mas a gente fica com essa dúvida se vai passar ou se vai esbarrar nisso aí. Então, eu só queria fazer esse esclarecimento aí para as pessoas que nos acompanhem e ver aí essa questão desse projeto que está sendo discutido e será votado hoje nessa casa. Então, essa é uma questão bastante séria e que a gente tem que ter bastante clareza quando falar e quando aprovar. Acho que a casa é soberana, ela pode votar, e aí, com certeza, vai depender também do jurídico da prefeitura de estar entrando com a DIN ou não. Mas eu tenho essa dúvida quanto à questão da legalidade de essa lei estar se esbarrando no novo Código de Reflorestamento da União. O processo continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir o projeto, passamos para a votação na forma regimental. Vereadora Analino. Meu voto favorável. Saiu o som? Vereador Valmir Meia Lua. Abstenho meu voto. Vereador Edgar Sasaki. Eu falei que ia mudar meu voto, né? Então eu sou contrário ao voto. Contrário ao... Vereador Edinho Guedes. Pelas razões que eu elenquei na justificativa do meu voto, e que pese aí toda a boa intenção, né, mas por estar claramente desrespeitando o limite que a Constituição coloca para legislarmos sobre o território federal, o município não tem essa competência, eu voto contrário. Vereador Fernando da Ótica. Favorável. Vereador Hernani Barreto. Senhor presidente, por entender que nem todas as áreas de preservação permanente estão sob domínio da União, eu acho que nós podemos repensar, ter uma nova postura, talvez tenha algum apontamento do jurídico da prefeitura, e aí nós vamos avaliar no momento oportuno, mas na ocasião, pelo mérito do projeto, eu sou favorável. Vereador Itamar Alves. Como, na verdade, a intenção desse projeto é apenas a conservação e preservação, não é verdade? Sendo vedado, em qualquer hipótese, a utilização dos espaços, conforme escrito, tipo assim, edificação, por exemplo, eu sou realmente favorável. Vereador José Francisco. Senhor presidente, só justificando meu voto, como eu
Fiz o esclarecimento só para justificar. Vendo aquela dúvida, é claro que essa casa é soberana e, como disse o vereador, aqui a gente pode aprovar e aí vai depender do jurídico da prefeitura. Então, com a questão da legalidade é uma outra questão, mas vendo a boa intenção, e se é boa intenção e a gente vê que o projeto é bom, mesmo em cima da ilegalidade, eu vou votar favorável, mas que posteriormente a gente pode rever isso, dependendo do jurídico da prefeitura. Vereador Maurício Raca. Eu só queria fazer um comentário e agradecer a todos que estão votando favorável e acrescentar que o jurídico desta casa, da Câmara Municipal, avaliando o projeto, ele deu um parecer favorável. Favorável. Isso é o parecer do jurídico daqui da casa. E a minha intenção é das melhores possíveis. É deixar a orla do rio mais bonita, que realmente a gente possa resgatar a autoestima do nosso povo jacariense, que gostaria muito, muito de ver essa orla bonita, para que as famílias possam estar lá frequentando. É esta a minha intenção e, se Deus quiser, vai dar certo. Esse é o pontapé inicial. Meu voto é favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Rogério Timóteo. Abstenção. Vereadora Rose Gaspar. Justificando o voto, na realidade esse projeto de lei, todos os vereadores tiveram a oportunidade de falar, mas só queria justificar dizendo o seguinte: ele permite que haja adoção de áreas em área permanente, né, APPs, e que a empresa coloque a sua marca lá. Acho que isso é interessante. Para uma empresa que quer, por exemplo, isso nas áreas municipais, é óbvio que nós não vamos legislar em cima de áreas federais, mas é importante, eu vou conversar também com o meu deputado federal para ver essa possibilidade nas áreas federais, né, de um estudo melhor, porque as empresas têm o interesse de colocar o seu nome e elas hoje já fazem a compensação ambiental, em alguns casos, elas são obrigadas a fazer. Ora, se são obrigadas a fazer, é bom as pessoas saberem, as empresas que estão fazendo a compensação ambiental e as que não estão fazendo também. A legalidade, eu acho que ela pode ser divergente, no entanto, nesse momento, por questão do mérito do projeto, voto favorável. Projeto de lei que trata sobre autorização de uso e de administração de áreas de bens públicos sob a forma de adoção por empresas ou entidades do setor privado, para nele incluir as áreas de preservação permanente de autoria do vereador Maurício Raca, foi aprovado com 8 votos favoráveis, 2 contrários, 2 abstenções. Duas abstenções. Próximo processo.